aqui na Estilos Produtor, nós viemos saber como funciona uma produtora de vídeo. Vamos entrevistar o editor de vídeo, Pedro Carneiro, para o nosso trabalho de comunicação em TV. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bem. A gente gostaria de saber quais são as funções de uma produtora de vídeo. Então, dentro do cenário de publicidade, né, a produtora é aquela que vai executar o material criado, né? Então, por exemplo, dentro de uma agência de publicidade, você cria uma campanha, né, você cria VTs para essa campanha e você leva a produtora para que esse material seja executado. Dentro da produtora a gente faz vários serviços, né, a gente faz vários trabalhos. A gente desenvolve clipes musicais, a gente desenvolve documentários, né, curtas. Então, existe um vasto material videográfico que a gente pode desenvolver dentro de uma produtora. Isso depende muito de produtora a produtora, qual que é a especialidade. Algumas produtoras são focadas em um mercado, outras são focadas em outro, né? E eu acho isso muito interessante porque tem a sensibilidade dentro de uma produtora, tem a sensibilidade para um material, tem sensibilidade para outro, né? Dependendo da produtora. Hoje em dia a gente tem produtoras em São Paulo que produzem materiais para blogs, né? Materiais específicos para MTV, Multishow, né? E existem parcerias entre canais fechados, entre canais a cabo. Eu acho muito interessante isso, porque são produtoras fazendo trabalhos totalmente diferentes, criando coisas novas, né? A gente viu aí, por exemplo, um trabalho diferente com a Mugo, que é uma produtora muito interessante, que trabalha com um pessoal de blogs, né? E eles fazem um trabalho que vai além simplesmente da edição convencional. Ela interfere no próprio vídeo, né? É um trabalho que a própria produção ela não depende simplesmente do pessoal de criação, né? Dos redatores, dos roteiristas. Na produção eles transformam aquele projeto. E qual que é a área que mais te interessa? Eu me interesso muito pela direção, né, pela criação, né, por essa área mais voltada para a seleção de imagens, para a seleção de sequência, de roteiro. Eu acho muito interessante, me instiga muito essa possibilidade de, mesmo com o material já filmado, né, já produzido, na pós-produção você criar um ambiente totalmente diferente, né? Você selecionar cenas, você mudar aquela direção, né, mudar o foco que o diretor daquela produção teve e transformar num produto diferenciado. E qual sua experiência tem sido satisfatória? Tem sido muito satisfatório, principalmente porque dentro da produção eu tenho a possibilidade de sempre aprender técnicas novas. Dentro do ferramental, né, a gente sempre tem uma inovação e, além disso, sempre é um trabalho criativo. Então você está ali sempre tendo contato com coisas novas, né? A gente desenvolve um projeto, uma campanha, às vezes a gente demora um tempo a mais para desenvolver aquela campanha e sai uma coisa diferente, né? Sai uma coisa que nunca se viu, né? Uma coisa totalmente original, e isso é satisfatório, né? Estimula a gente a continuar nessa área. E o que você tem para nos dizer sobre a evolução das técnicas de edição? Eu acredito que a pós-produção está sendo muito desenvolvida, está crescendo muito, né? A gente tem tecnologias novas, a gente tem recursos novos e isso está fazendo uma diferença muito grande na produção, tanto local quanto nacional. Eu acredito que a pós-produção que nós vemos aqui, por exemplo, em Goiás, ela está crescendo muito. Ela está quase se igualando a grandes produções, grandes pós-produções. E eu acredito que esse trabalho, ele diferencia muito o material. Quando ele sai, né, quando ele finalmente vai ser veiculado, ele diferencia muito o trabalho. Porque a interferência, essa intervenção criativa na pós-produção, ela faz uma diferença muito grande no material, né? A gente vê, por exemplo, em campanhas políticas, né? A gente teve aí, por exemplo, a campanha do Haddad, que foi um trabalho de pós-produção muito bem feito e muito bem planejado, né? Planejamento de meses antes.
que fez uma diferença gigantesca, uma diferença enorme, né? Então, eu acho que quando, por exemplo, o cliente paga por um material bem feito, por um material bem produzido, essa área da edição, essa área da composição, né, da coloração, ela tem que ser bem desenvolvida, porque é ela que dá o retoque no material, é ela que transforma o material no que a gente vai ver lá no final. E como é que está o mercado de trabalho para quem está se interessando em entrar? Eu acredito que a produção está crescendo muito aqui, não está crescendo como em outros lugares, ainda a gente vê crescendo muito, por exemplo, na Colômbia, que está sendo palco da produção independente, né, mais a produção independente, mas em países vizinhos, né, que eu vejo que estão crescendo muito mais, mas a gente está crescendo, né, tendo mais liberdade criativa, as produções locais, principalmente as artísticas, estão crescendo, a gente tem festivais que estimulam, né? E eu acredito que até a produção comercial mesmo, né, o material para rodar em TV, né, para comerciais de produtos, eles também têm se desenvolvido, eles também têm uma pós-produção que está cada vez melhor. E eu acredito que isso é consequência de uma maior valorização da produção. Thaís, muito obrigada. Acho que você conseguiu esclarecer todas as nossas dúvidas. Até mais. Olá, entrevistamos o produtor de vídeo Pedro Carneiro na Estilos Propaganda e agora estamos aqui nos bastidores do programa Frutos da Terra para ver como funciona esse trabalho na prática. Nos acompanhe. Esse cara sou eu. Cara que pega você pelo braço, esbarre quem for que interrompa seus passos, te fala outras coisas de amor. Talvez a mais perigosa pode matar. A gente entra na sua casa, mesmo sem saber seu endereço, a sua rua, se sua casa é de esquina, se é branca, amarela, se é verde, ou se você mora num apartamento. Mas a verdade é que ao longo desses 30 anos a gente já tem uma intimidade e isso nos autoriza a programar as atrações que você gosta de assistir. Então, pelo menos a gente acredita que sim, as pesquisas comprovam isso. E hoje, por falar de endereço, ele vai trazer equipamento que eu encontro e vão dizer para você uma paisagem, um ótimo estado de espírito, mas acaba sendo o endereço único. Eu quero saber agora, Ivone, o endereço real de vocês, vocês vêm de onde? Onde que é Aparecida do Goiânia? Aqui, bem pertinho. Em primeiro lugar, a gente está agradecendo a Deus, né?